Espero que vou me lembrar da língua portuguesa e peço as suas desculpas de antemão caso eu me esquecer de algumas palavras ou caso eu não entender as perguntas ao vivo. E ouvi falar que deve ter tradução simultânea para inglês. I heard that there's a simultaneous translation to English if someone doesn't understand Portuguese. Meu nome é Seth Schoen e eu sou aqui da Electronic Frontier Foundation nos Estados Unidos. E esta palestra é sobre a segurança. E eu disse hoje mais sobre porquê e menos sobre como. Um pouco sobre como, as técnicas da compilação determinística, e muito mais sobre porquê, sobre a importância do conceito. Porque tem projetos que precisam da sua ajuda para chegar. Mas é importante entender por que é importante. Bom, a gente da comunidade de software livre fala muito sobre código-fonte e os binários. E a gente tem nas nossas licenças de software livre uma descrição muito boa sobre o que é código-fonte. É a forma preferida de uma obra para fazer modificações, para fazer alterações nela. E também, na prática, é a forma preferida para aprender o que o software faz. Do outro lado, a gente tem o código binário, também conhecido como objeto, que seria a forma que a gente usa diretamente. E é possível, muita gente da comunidade de software livre não acredita, mas é possível ler os binários, mas é bem mais difícil. Pelo menos a gente pode dizer que não são a forma preferida para entender o que fazem. E a gente tem este processo muito importante de compilação, que é o processo de traduzir, geralmente de forma automática, o código-fonte para criar o binário. E, em geral, é bem difícil de desfazer a compilação. Pode ser possível, mas difícil. E a gente pensa na comunidade de software livre que a gente tem acesso ao código-fonte, né? É, de certa forma, o mais importante de usar software livre, a diferença entre os softwares livres e proprietários, e que tem acesso ao código-fonte. Quem distribuir o software vai incluir código-fonte ou oferecer uma cópia de alguma maneira. Pelo menos é o que dizem. Eles dizem que têm acesso ao pacote de código-fonte e ao pacote binário. Como será que a gente pode saber? Na prática, tem pessoas, como o projeto Debian, gente boa, e são eles que criam os pacotes que a gente usa. Pacotes de código-fonte, pacotes binários. São eles que dizem este pacote-fonte corresponde a este pacote binário. E a gente pode acreditar que a gente tem o código-fonte porque eles o dizem. Basicamente por causa da afirmação deles. São gente boa. E a gente pode compilar o código-fonte que a gente recebe deles, de algum distribuidor, e a gente vai criar um binário, pode executar o binário, pode ver que parece ter o mesmo comportamento como o binário oficial, né? Isso não é prova lógica. E acho que não é prova suficiente. Vamos discutir um pouco por que não. São várias razões por que o pacote fonte e o pacote binário podem não ter conteúdo idêntico. E na versão original inglesa, tentei fazer uma piada descrevendo todas
as possibilidades como adjetivos, começando com a letra C, careless, confused, crooked, coerced, compromised. E estava tentando traduzir, mantendo a piada, para usar adjetivos em português sempre com a mesma letra no início. Infelizmente não consegui com compromised. A gente conseguiu com a ajuda de uns amigos nos outros casos. Bom, a ideia é que o desenvolvedor, o distribuidor, pode ser descuidado, pode se esquecer qual a correspondência entre uma versão e outra e publicar a versão errada com algumas mudanças ou sem algumas mudanças. Também, do mesmo jeito, pode ser distraído. Pode mentir, pode ser desonesto por algum motivo, tentando distribuir softwares corruptos. Uma possibilidade muito interessante para mim é que pode ser dominado no sentido de sob coação de alguém. Alguém dizendo, eu sei que você quer publicar o código certo, mas você tem que publicar outra versão. E a outra possibilidade é ter infraestrutura corrupta. E a gente não conseguiu traduzir com desculpa. Mas a ideia é que o distribuidor pode saber ou não saber, pode querer ou não querer. Todas são possíveis. E quero dizer que a possibilidade de não ter o código certo, correspondente ao binário, é possível, seria bem difícil de detectar hoje em dia, e seria muito perigoso. Vamos falar um pouco da possibilidade de alterar só o binário. Acho muito fácil a alteração do binário se a vítima não tem como verificar o conteúdo. Uma possibilidade é que o provedor dá acesso à rede pode fazer mudanças quando o usuário baixar o binário. Pelo menos se não tem como verificar assinaturas. E já em 1995, apareceu uma pesquisa daquelas pessoas falando sobre fazendo, na prática, ao vivo, numa rede na Universidade da Califórnia. Mostraram que conseguiram fazer como o acesso de uma máquina normal numa rede compartilhada na universidade, conseguiram fazer mudanças nos softwares baixados por outras máquinas na mesma rede. Conseguiram. E escreveram que não faz sentido mais baixar e usar binários sem assinatura. Faz muitos anos, né? Isso é um problema, de certa forma, bem conhecido, mas hoje em dia, com certeza, no mundo do software proprietário, e até muitas vezes no mundo de software livre, acontece que tem pessoas usando binários sem verificar o conteúdo. E assim, tem uma ameaça da rede, tem uma ameaça do provedor, que tem a possibilidade de fazer mudanças. E acho uma pergunta muito interessante. Quais seriam as mudanças para fazer algo hostil para o usuário final? Teriam que ser mudanças muito grandes? Ou talvez o atacante pode fazer até mudanças bastante pequenas para introduzir algum comportamento indevido? Vamos pensar um pouco nisso. Um erro que acontece muitas vezes no desenvolvimento de software, em inglês a gente chama de fence post error. É uma imagem de uma cerca, e o conceito é que tem postes de cerca e vigas de cerca, né? E pode ver que tem 6 postes e apenas 5 vigas. Uma amiga me disse que tem 10 vigas.
E eu disse, não olhe para baixo. Mas, em geral, se tem N objetos, tem também N-1 transições ou espaços entre os objetos. Pensando nos dedos, tenho 5 dedos na mão e tenho 4 espaços entre dedos. E sempre são diferentes. E, infelizmente, ao escrever código, é bem possível se confundir sobre quando se trata dos postes e quando se trata das vigas, dos espaços. Um resultado possível é que pode ter corrupção na memória RAM. Sobretudo, escrevendo programas em C ou em linguagens assim. É bem possível reescrever um espaço na memória após o fim de uma estrutura de dados. E muitas vezes pode resultar na execução de código indevido. Na verdade, tem pessoas durante as últimas décadas, as pessoas pesquisavam como fazer e como obter execução de código hostil em muitas situações, com erros bem pequenos. E acontece muitas vezes. Muitas ocasiões de corrupção de memória RAM são, na verdade, problemas de segurança, mesmo quando as pessoas não acham. Outra possibilidade, mesmo em linguagem de high level, como Python ou coisas assim, que não tem corrupção de memória, problemas do mesmo tipo ao verificar políticas de segurança, como políticas de acesso. Aqui tem uma lista de pessoas. E o exemplo é, vamos dizer que estas pessoas em verde são autorizadas. Têm licenças de acessar algo. E as duas outras pessoas não têm licença, né? E a gente pode criar a lista adicionando o nome das pessoas. Adicionando Laura, e Glenn, e Ashkan, e Barton. Tá? E a gente pode dizer, são todos os usuários autorizados. Chega. E pode dizer quantos são autorizados. É o tamanho da lista dos autorizados. E então a gente pode escrever em código a política de acesso, dizendo um usuário é proibido de acessar algo se o número de usuário for maior que o número de usuários autorizados, né? Faz sentido. O que está errado aqui? O problema é que a gente começou com 0 e por isso aqui o usuário número 4, James, teria sim acesso com esta política. Porque o número dele é 4 e o número de usuários com autorização é também 4 e 4 não é maior a 4. São iguais. Assim, deve ser maior que o igual a. Não deve ser maior. Mas parece ter sentido. E isso acontece muitas vezes na realidade. Esse é um exemplo. Tem gente que disse que eu deveria ter usado o exemplo do bug Heartbleed, que é muito melhor conhecido e que é também, de certa forma, do mesmo gênero. Mas quando eu escrevi a apresentação em inglês, as pessoas ainda não descobriram
o bug Heartbleed. Assim, usei um mais velho, do ano 2002, e isso aconteceu na realidade no servidor OpenSSH, na realidade, e podem ver que é um erro do mesmo gênero que aconteceu na realidade, que as pessoas encontraram e consertaram. O que está acontecendo aqui é que tem canais no protocolo de SSH e tem identidades, tem números de canais. E aqui tem o código para verificar se o número de canal corresponde a um canal que existe. E na versão anterior, a política é: o canal existe, o canal não existe, desculpe, quando o número do canal é menor que 0 ou maior que o número em total de canais. Mas assim, é o mesmo erro. Porque o último canal que existe tem um número que corresponde ao número de canais menos 1. Assim, o certo seria maior que u igual a. Tá bom? E consertaram. O que aconteceu nos outros níveis? O que aconteceu, por exemplo, no binário, quando consertaram este erro? Que acharam um erro de aumento de privilégios, um erro de segurança verdadeiro. Bom, vamos pensar um pouco de assembly. Qual a diferença entre if A menor que B e A menor que ou igual a B? Na verdade, a instrução aqui, jump if less, fica outra instrução de assembly, jump if less or equal, que tem códigos bem parecidos. Na verdade, é uma mudança menor que um byte. É uma mudança de 1 bit. Faz sentido? E aqui, parte do código de assembly, resultando da compilação do servidor OpenSSH. Podem ver a diferença? Muito pequeno, né? Uma instrução de assembly, fica outra. Isso é suficiente para consertar o bug de segurança aqui. E vamos ver o que aconteceu no binário. Pode perceber que o arquivo, em total, foi bem maior do que estou mostrando aqui. Podem perceber a diferença? É pequeno. É basicamente no centro aqui. Tá? Você acha que alguém vai descobrir esta mudança num arquivo assim? Seria bastante difícil. Mas aqui a versão com 7E tem o erro e a versão com 7C não tem. E isso é 1 bit de diferença. E por isso a gente vem a pensar no ambiente de compilação e no ambiente de desenvolvimento de software. E na verdade, as pessoas encontraram o senhor Wheeler, que vou mencionar mais tarde, descobriu um relatório para as forças aéreas dos Estados Unidos de 1974 por 2 pesquisadores, Karger e Shell, pensando na segurança dos computadores, descrevendo a importância da integridade do ambiente de desenvolvimento de softwares. Não apenas de execução, mas também do desenvolvimento. O mais conhecido exemplo
desta preocupação é de Ken Thompson, quando aceitou o prêmio da ACM e proferiu um discurso incrível ao aceitar o prêmio, no qual deu um exemplo. Ele descreve como criar um backdoor permanente ou quase permanente no compilador. E o interessante é que o backdoor que inventou existe apenas nos binários, nunca no código-fonte. A ideia é que, como se pode criar o binário do compilador, é usando outro compilador. E assim o compilador pode reconhecer o código-fonte do compilador e compilar erradamente para manter o backdoor. Que achei incrível, mas faz sentido. E tem gente que diz que ele tentou fazer na realidade e que o backdoor permaneceu durante algum tempo. Uma coisa interessante aqui é que um backdoor assim nunca será visível no código-fonte. Não pode encontrar no código-fonte porque não existe lá. Apenas existe no binário. Isso é assustador para mim. E quando falava de compilar o compilador, lembrou de uma citação do Talmud, dizendo basicamente como é que as pessoas fazem o alicate de ferro. Fazem o alicate usando outro alicate. E assim, supostamente, tem gente que disse: como é que a humanidade tem ferramentas de ferro como alicate, porque precisa de alicate para fazer alicate? Assim, tem gente, supostamente, que disse: deve ter sido dado de presente de Deus na criação do mundo para a humanidade poder fazer outras ferramentas de ferro. E tem a mesma pergunta, basicamente: de onde vem o compilador? Vem de outro compilador, né? O primeiro compilador deve ser dado de presente de Deus na criação do mundo para as pessoas poderem desenvolver softwares. Talvez não. Mas é interessante pensar na pergunta de onde vêm as ferramentas de ferro, de onde vêm as ferramentas de desenvolvimento de software. Pode até imaginar um cenário. Espero que seja cenários de ficção científica. A ideia é, talvez todos os computadores que a gente usa têm backdoor no sistema operacional, nas ferramentas que as pessoas usam para desenvolver softwares. E assim, podem esconder o fato da humanidade, dos usuários, impedindo outras ferramentas de encontrar as mudanças. Para mim, é parecido com o gênio maligno de Descartes. E muitas outras histórias, como Matrix e muito desse gênero, que precisa de ferramentas para investigar ferramentas. E é assustador pensar como seria assim. Existem medidas que a gente pode usar contra este ataque. Tem uma pesquisa de David Wheeler, que é muito bom, que diz que pode usar compiladores diferentes em máquinas diferentes e descreve um processo que deve impedir que o backdoor existe e seja e continue escondido. E descreve por quê. E, na verdade, a empresa Cygnus, nos anos 90, foi responsável pelo desenvolvimento do compilador GCC, do projeto GNU, e inventaram quase a mesma coisa para verificar a integridade, não apenas quanto à segurança, mas quanto a outros aspectos, outros bugs, que podem detectar compilando o compilador, verificando
os resultados em diferentes tipos de máquina e tentando criar resultados sempre consistentes, que vou descrever mais em breve. E acho que a gente tem, sim, que usar medidas assim. É muito importante ter testes assim para as nossas ferramentas. Mas também tem uma pergunta sobre a integridade das máquinas que os próprios desenvolvedores de software usarem, né? Bom, tenho um exemplo que vou apresentar. Algo que escreve, basicamente escreve um rootkit para o kernel, para mostrar o que pode acontecer se você não pode confiar no seu próprio laptop. E vou mostrar agora. Bom, podem ler? Aqui tem o código-fonte de um programa muito importante em C. E o que faz com os dados sensíveis? Adiciona. Operação muito sensível. Adição. Tá? Esse é o código-fonte. A gente pode conferir com outro programa como less. É o mesmo. E talvez com o Vim. Tá? Adiciona os números, dizendo este é um programa super importante, que trata de dados privados sensíveis. Tá, vamos verificar com o conteúdo do código-fonte com SHA-1. Alguém pode se lembrar, pelo menos, dos primeiros dígitos? 39, E1, F9. Difícil de se lembrar de tudo. Se lembra de ontem? É o mesmo de ontem, né? O código-fonte deve ser certo, porque ainda é o mesmo de ontem. Tá. Pelo menos os primeiros dígitos, disse. Tá. Vamos compilar com GCC. E quais números eu deveria adicionar? Como? 1 e 2. Importante programa 1, 2. Tá? Acho que o resultado deve ser 3. Deu certo. Meu programa funciona. Tá. Até onde eu sei, este laptop não é comprometido. Espero. Mas agora escreve este módulo para o kernel para mudar um pouco, só um pouco as coisas, tá? E vamos repetir. O conteúdo do código-fonte, né? E outra vez, adicionando tá bom? Eu sei que não estando deixando muito tempo para ler o código-fonte, mas acho que as mudanças seriam muito óbvias. Não. Acabo de dizer que não seriam óbvias. Tá. E outra vez com SHA-1. É o mesmo, né? Pelo menos os primeiros dígitos. 39 é 1, F9. Tá, vamos compilar outra vez. E adicionar mais uma vez 1 e 2. Algo diferente aconteceu. Infelizmente baixaram o som. Mas tá.
é o que aconteceu. Achei bom ter a oportunidade de recolar os ouvintes. E, bom, o que aconteceu agora é que o programa toca a música de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, antes de adicionar os números. Tá? E como funciona? Por que aconteceu? Claro que por causa do meu rootkit. Se a gente verificar o conteúdo de código-fonte com cat, é certo. E com um programa chamado GCC, é certo também. Mas o compilador GCC vai criar um subprocesso. O subprocesso se chama de CC1. É um processo interno do compilador que faz de verdade a compilação. E se a gente conferir como um programa chamado CC1, é outra coisa. O conteúdo do código-fonte parece diferente no início, adicionando o passo de tocar a música. E assim, isso que o meu rootkit faz é quando um processo tenta abrir um arquivo no sistema, o kernel vai verificar qual o programa, qual o nome do arquivo que está tentando ler, e apenas quando vistos pelo compilador, arquivos de código-fonte vai ficar diferentes, porque o kernel vai fazer uma cópia do conteúdo do arquivo só para o compilador. Para qualquer outro programa, como SHA-1, Git, qualquer coisa, o código-fonte parece normal. Só ao compilar fica diferente. E o importante é que não tem mudanças no disco rígido. Pode verificar o conteúdo de qualquer programa no disco rígido, qualquer arquivo no disco rígido, é apenas no que faz o kernel. Quando o kernel na memória, rodando quando os programas tentam abrir os arquivos. Faz sentido? E assim, bem difícil de detectar. Isso não é uma coisa muito positiva, né? A gente costuma achar que o ato de desenvolver programas é uma coisa boa para as pessoas. A gente quer criar novas ferramentas para as pessoas usarem. Isso é uma coisa boa. E muito desagradável pensar em nós mesmos ou em nossos projetos como alvos de ataque. Mas podem ler, por exemplo, em alguns slides de Snowden, tem o conceito muito explícito de atacar a infraestrutura de antemão para obter meios de atacar os usuários finais. É muito explícito, como hunting sysadmins. A ideia é que o desenvolvedor de software, o administrador de sistemas, muita gente tem poder sobre outra gente e tem uma confiança de outra gente e tem uma responsabilidade para outra gente. E por isso fica alvo de ataque também. E na verdade tem exemplos onde as máquinas, os servidores de alguns programas importantes de software livre foram sim comprometidos. Até onde se sabe, não conseguiram alterar o código-fonte, mas aconteceram sim ataques bem-sucedidos contra a infraestrutura. E assim, os atacantes podem, por exemplo, tentar mudar os binários e não o código-fonte.
ou algo assim. Ou mudar os binários no processo de criação. Por exemplo, atacando os servidores do projeto Debian, o Ubuntu. Para mudar os binários em processos de criação, os servidores de Mozilla. Para que publicarem binários com erros de segurança que não aparecem no código-fonte. E acho muito possível as pessoas pensarem em fazê-lo. Naquele relatório de muitos anos atrás, para as forças aéreas dos Estados Unidos, escreveram sobre este assunto, sobre ataques sobre o compilador, ou ferramentas de desenvolvimento, até custos centenas de vezes maiores que aqueles que a gente descreveu para fazer mudanças nas ferramentas de desenvolvimento, seriam consideradas marginais, a gente disse, para um espião. Já em 1974, escreveram isso, sobre este ataque. E outra coisa, um artigo muito bom de Mike Perry, desenvolvedor do projeto Tor, no blog de Tor, escreveu 2 artigos fundamentais sobre a compilação determinística, que estou a ponto de descrever. E ele diz por que a gente precisa, porque os processos que a gente usa hoje em dia para desenvolver software não pode sobreviver aos ataques na escala, no âmbito dos gêneros que a gente vê hoje em dia. Se a gente não sabe se o nosso próprio laptop seja confiável ou não pode ter certeza da sua integridade e por isso, como, por exemplo, desenvolvedor, distribuidor de software, empacotador de binário, não pode ter certeza do conteúdo do que está divulgando para terceiros. E assim, se você acha que você, no seu papel como desenvolvedor, como administrador, como empacotador, qualquer coisa, se você acha que você pode ser alvo de ataque, você não pode obter este tipo de certeza por você mesmo. Você precisa da ajuda de outra gente para verificar o seu trabalho. E isso é o conceito fundamental da compilação determinística. Aqueles que distribuem os softwares precisam de outros, precisam da ajuda de terceiros para verificar o conteúdo do seu trabalho. A gente costuma pensar na compilação como se fosse uma função determinística. A gente costuma esperar que ao compilar algum código-fonte 2 vezes, deve obter os mesmos resultados. Mas muitas vezes isso não acontece fazendo a compilação em máquinas diferentes ou até fazendo a compilação 2 vezes no mesmo computador. Às vezes sim, às vezes não. A compilação não deve ser determinística. É um programa de computador. Não deve ser a mesma coisa cada vez. Tem vários problemas, vários obstáculos para obter os mesmos resultados cada vez. Inclusive estes. Tem versões diferentes do compilador, tem arquivos de cabeçalho diferentes em qualquer máquina, ou em qualquer momento, numa máquina, pode atualizar os pacotes, receber versões diferentes dos arquivos de cabeçalho, e compilando o código-fonte vai receber outra versão do binário. Pode ter em máquinas diferentes, versões diferentes de bibliotecas de desenvolvimento. Uma coisa muito interessante é metadados do ambiente de compilação. Por exemplo, compilando o kernel, vai conter o nome do usuário, nome da máquina,
e tempos de compilação dentro do binário do kernel, dizendo compilado por alguém naquela máquina, naquele dia, naquela hora, coisas assim. Também, dados dos sistemas de arquivos, como tempos de criação de um arquivo, ficam dentro dos arquivos compactados. E por isso, o conteúdo do arquivo compactado pode ser diferente em diferentes máquinas, né? Outras coisas mais difíceis de descrever, mas tem algo como Address Space Location Randomization, que tem a ver com mudanças aleatórias nos binários, para que um atacante, qual a função dos subjetivos de saber? Para um atacante não saber onde na memória atacar. Mas isso quer dizer que cada usuário, em alguns sistemas, vai ter binário diferente, que é um problema em si. E outra coisa que achei engraçado foi que Mozilla tem um sistema de Profile Guided Optimization. Até onde eu entendi, é o último passo antes da divulgação do binário oficial do navegador Firefox. O que tem algumas otimizações e não se sabe quais seriam as melhores, porque sempre depende da versão do navegador e eles não sabem qual o melhor conjunto de otimizações para usar. Assim, até onde eu sei, fazem várias versões diferentes do binário com conjuntos diferentes de otimizações logo antes de divulgar, e fazem como último passo um concurso entre as versões, dizendo conseguiu exibir o site de Facebook em 2 segundos e o outro 1 segundo e meio. Tá, esta versão é melhor, vamos divulgar. E fazem concurso entre os binários para escolher o binário para divulgar. Assim, tem dificuldades, né? O que queremos é esta situação em que qualquer um pode baixar o código-fonte e verificar o binário. Verificar o binário oficial, verificar o binário da distribuição, como Debian ou Ubuntu, ou Red Hat, qualquer coisa, né? Deve poder criar um arquivo idêntico para saber de onde vem o binário, qual o conteúdo do binário. E a gente deve ter a infraestrutura para a verificação independente do conteúdo dos binários. E isso seria uma boa coisa para os próprios distribuidores, porque se algo acontecer no processo de distribuição de software, podem ouvir: hey, hoje não correspondeu, o que aconteceu? Vamos ver, né? É um benefício para eles. Tem alguns projetos que já conseguiram chegar neste ponto. O primeiro que conheço é o cliente oficial Bitcoin. E isso é importante porque é tipo de dinheiro, né? E as pessoas tentam roubar dinheiro, e por isso tem ataques constantes, frequentes, contra a comunidade de Bitcoin. Muitas vezes bem-sucedidos. E o que aconteceu? Eu conheço um desenvolvedor do cliente Bitcoin. E ele disse para outros desenvolvedores: a gente deve ter compilação determinística. E alguns dos outros desenvolvedores responderam: por quê? A gente já divulga código-fonte. Isso é muito transparente. Todo mundo sabe qual é o conteúdo do nosso projeto. A gente não tem nada para esconder neste sentido. Por que a gente tem que fazer isso também? E ele disse: imagine, você é desenvolvedor do cliente. Imagine que alguém baixar uma versão binário do cliente de você e usar para gerenciar os seus bitcoins, as suas bitcoins, né? Moedas. E acontece que tem
algo indevido no binário, resultando no oferto de todo o dinheiro do usuário. E, na verdade, de milhares de usuários. E os usuários vêm para você, desenvolvedor do cliente, e dizem, você me deu um binário com este defeito de propósito, porque você roubou meu dinheiro. Se você não quer ouvir isso de milhares de pessoas, após de um roubo enorme de dinheiro, você deve poder comprovar que o que você divulgou foi exatamente o mesmo como código-fonte. Não apenas dizer que é, porque um ataque pode acontecer no seu laptop e as pessoas vão acreditar que foi você que fez de propósito para roubar o dinheiro. O argumento foi aceitado e eles usam um sistema chamado Gitian, que é um sistema para a criação de compilações determinísticas, para criar resultados consistentes de compilação. E, claro, é software livre. O conceito é o uso de uma máquina virtual para fazer a compilação. Qualquer um pode criar a máquina virtual e fazer a compilação dentro da máquina virtual. Tem outros técnicos também, mas Gitian é um dos mais conhecidos atualmente. Outra ideia seria fazer as mudanças necessárias para o compilador normal sempre criar o mesmo binário, mas isso seria bem difícil em alguns casos, porque os desenvolvedores de compilador não têm a intenção de criar versões diferentes de compilador que produzem o mesmo código binário, porque querem implementar novas otimizações. Dizem, a gente sabe fazer código binário melhor que antes, assim a gente vai atualizar o compilador, mas o binário fica diferente. Talvez melhor, mas diferente. Bom, outro projeto que já conseguiu é o Tor Browser, é navegador que se usa normalmente como o Tor. E isso é uma versão do código de Firefox, mas com otimizações para a privacidade, para a segurança. E é o trabalho de Mike Perry, que também usou Gitian. E ele é o desenvolvedor que escreveu o que mencionei, os artigos sobre como e por que a gente pode ter compilação determinística. A gente da FF, junto com o projeto Tor, tem o nosso próprio software para os navegadores, se chama HTTPS Everywhere. Talvez alguém aqui já usa. E isso é escrito em JavaScript, não em C. Mesmo assim, foi preciso fazer modificações para obter binário consistente. E isso foi trabalho da minha hoje colega Yan Zhu, que foi contratada durante o Outreach Program for Women da Fundação GNOME. E hoje é nossa colega trabalhando no nosso time técnico da FF, desenvolvendo HTTPS Everywhere. É a desenvolvedora principal. E o projeto dela foi, entre outras coisas, fazer as mudanças necessárias para obter pacote consistente. E mesmo com o programa escrito em JavaScript, tem problemas como os arquivos zip, que contêm dados do sistema de arquivos, que tem ordem de arquivos incluídos do sistema de arquivos, muita coisa. Então, tem pelo menos 2 outros projetos importantes que já se decidiram para tentar ter compilação determinística. O projeto Debian tem um subprojeto de Reproducible Builds,
parece ativo. Muito trabalho, porque tem muitos pacotes, muito trabalho para obter todos determinísticos. E, felizmente, hoje em dia, Mozilla está trabalhando nisso também. Esse é o número do bug no seu sistema. E hoje em dia é ativo. Estão trabalhando nisso. Tem outro problema que não imaginei ter tempo suficiente para descrever, e na verdade não tenho tempo suficiente para descrever. Mas o outro problema é isso. Saber se todos os usuários de um programa vão receber sempre as mesmas atualizações do programa. Ou seja, quando seu atualizador vai perguntando, tem disponível alguma atualização? Talvez você pode receber atualização que outra gente não recebeu. É possível? Como distribuidor de software, me parece possível hoje em dia que a gente, por exemplo, da FF, pode, tecnicamente, fazer isso. A gente pode assinar 2 versões do arquivo de atualizações, lista de atualizações de HTTPS Everywhere, que as pessoas baixam do nosso site. E uma versão pode ser para o público geral, e outra versão para ser para algum país. E isso existe muitas vezes no mundo de softwares proprietários. Tem versões específicas de softwares proprietários para determinados países. Tem versão de Skype apenas para a China, que é diferente. Você sabe que contém ferramentas de vigilância e de censura que a versão normal não tem. Isso acontece no mundo de software proprietário. E como é que a gente pode saber que não pode acontecer no mundo de software livre? Acho que hoje em dia a gente não tem técnica de prever que isso acontecer. E um exemplo seria a coerção governamental. O governo pode dizer, você é distribuidor de software, você deve oferecer esta atuação para o público e outra para este país ou para este usuário, chegando daquele endereço IP. Coisas assim. E hoje em dia a gente não tem técnicas de impedir. Não óbvia. E pensei um pouco nisso, mas acho que não tenho tempo para discutir. Mas é interessante também. Para mim é um problema do mesmo gênero, com a compilação determinística em si. Bom, para concluir, tem razões porque as pessoas podem divulgar algo com conteúdo diferente no binário e no código-fonte. Pode ser de propósito ou não. Também são muito possíveis os ataques à própria infraestrutura, não apenas de software. A infraestrutura em geral, a gente discutiu na mesa anterior sobre os ataques à infraestrutura como meio de ataque aos usuários. Mas um exemplo, apenas um exemplo, seria os ataques à infraestrutura de software, de desenvolvimento, de distribuição, e seriam ataques poderosos que podem comprometer sistemas de muitos usuários, e acho que tem as tentativas já de fazê-lo. E por isso a gente tem que melhorar a transparência, não apenas na prática de divulgar o código-fonte, mas verificar que corresponde ao binário. Isso é tudo. Muito obrigado. Parece ter 5 minutos para perguntas. E
outra vez, desculpe de antemão se eu não entender a sua pergunta ao vivo. Tá ligado? Alô? Então, por exemplo, se alguém quer atacar um projeto através da infraestrutura dele, além de atacar o binário que está sendo oferecido, ele também vai ter que atacar os servidores de outros distribuidores, como, por exemplo, Debian, Fedora, empacotadores que oferecem esse binário para vários lugares. Então, isso torna um pouco mais difícil esse processo, mas é algo que o atacante teria que fazer também. Certo? Pode repetir um pouco? Desculpa. Por exemplo, além de atacar, por exemplo, o binário, vamos supor que eu quero corromper o OpenSSL, certo? Então eu ataco a infraestrutura que compila o OpenSSL e vai ser oferecido na página principal do OpenSSL. Só que vamos supor que os servidores do Debian, ao oferecer o pacote OpenSSL, eles compilem no servidor do Debian. Então o atacante tem que corromper vários outros servidores e não apenas o principal da infraestrutura. Sim, me lembro de outra apresentação, não me lembro de quem, com um mapa das relações de confiança, que foi assustador também, dizendo qualquer um tem que confiar na infraestrutura, não apenas na sua infraestrutura, mas de terceiros e de terceiros e de outros terceiros. E não apenas um servidor, mas quase o mundo técnico inteiro, de certa forma. Seria interessante, por exemplo, pensar nas relações de confiança entre uma empresa de software proprietário e a comunidade de software livre, que tecnicamente podem existir nas duas gerações, que algumas pessoas usam e confiam em softwares proprietários para desenvolver, ou nas máquinas onde desenvolvem softwares livres, e o contrário também, que as pessoas desenvolvendo softwares proprietários usam softwares livres nas suas máquinas. As relações de confiança são complicadas. Entendi, obrigado. Mais um. Opa, Seth, o caso do software TrueCrypt, ele foi desacreditado justamente porque o binário não correspondia ao código-fonte, o binário disponibilizado e distribuído. Queria que você comentasse um pouco das implicações desse caso. Que pontos você destacaria? Considerando, inclusive, que é um software utilizado para criptografia, enfim. Isso tem, do meu ponto de vista, implicações mais sérias com relação à segurança também. Sim, isso foi muito importante. O programa TrueCrypt, na versão para Windows, você pode baixar normalmente de forma binária. E durante muito tempo, as pessoas se perguntavam, corresponde ao código-fonte ou não? Quem sabe? Quem criou este binário? É o binário oficial, mas ninguém sabe quem criou, em qual país, quando, onde. E, felizmente, por fim, recentemente, alguém conseguiu reproduzir o conteúdo do binário oficial TrueCrypt para Windows. Recentemente conseguiram. Mas acho assustador que levou muito tempo e as pessoas ficavam sem certeza da origem do binário. E seria bem fácil introduzir, por exemplo, de propósito, alterações para introduzir falhas de segurança no binário TrueCrypt, para criar... qual a tradução de leak no sentido de information leak? Vazamento? Vazamento de conteúdo da chave privada. Coisas assim, é bem fácil de introduzir.
Felizmente, desta vez parece que não aconteceu com TrueCrypt, com essa versão. Espero que nunca vai acontecer. É importante criar infraestrutura para obter certeza. Obrigado.